partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Ensinar nunca foi apenas transmitir conteúdo, porque a informação hoje existe em excesso. Ela está no celular, nas redes sociais, nos vídeos curtos, na inteligência artificial, em respostas rápidas que aparecem antes mesmo da pergunta terminar. Mas educação continua sendo outra coisa. Educação talvez seja justamente ensinar alguém a pensar, questionar, criar conexões e manter viva a curiosidade num mundo cada vez mais acelerado e distraído. E para abrir o programa de hoje eu trago uma frase de Carl Sagan que diz o seguinte: em algum lugar, alguma coisa incrível espera para ser descoberta. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Nossa Natureza, Movimento Rio Grande, Sicredi, Ter com Quem Contar, Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, Ikigai Sushi Bar, Culinária Japonesa e Alta Coquetelaria e Tenondé Parque Hotel. Viver as Missões começa por aqui. Começa agora o Cafezinho Missioneiro, programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E hoje a gente vai falar sobre formação de professores, sobre juventude, inteligência artificial, tecnologia, criatividade e o grande desafio de despertar interesse num tempo em que tudo compete pela atenção. E para essa conversa eu recebo a minha querida professora do meu coração, Carlise Soares Nascimento, professora do Instituto Federal Farroupilha, Campo Santo Ângelo, doutora em Ciência da Computação e coordenadora de projetos ligados à educação tecnológica, cultura make e astronomia. Prof. Carlise, seja muito bem-vinda, que emoção te receber aqui. Obrigada, que obrigada, feliz. Dani. Eu que agradeço. Bom, quem é aluno lá do IFE, inclusive quero mandar um abraço, um grande beijo para os meus colegas lá da licenciatura que estão ouvindo, ligados. Beijo para vocês, obrigada pela audiência. Toda a galera do IFE tá sempre ligada aqui na Novos Horizontes, é muito legal. De manhã, de tarde, enfim, é muito bom. E, então, completando a minha frase, né, para nós que somos da licenciatura, tu sabe o quanto que tu representa para nós, né, Carlise? Então, para mim, tu tá aqui, assim, é sempre muito emocionante, eu fico sempre muito feliz. O início da minha trajetória na educação, né, na licenciatura foi por tua causa. Então, assim, é sempre um prazer te receber, te ouvir, aprender contigo. Obrigada mesmo pela presença. Ai, Dani, obrigada. Fico bem emocionada. Eu também. Eu ouvi. Mas que bom. Bom, vamos começar falando sobre a tua profissão e a minha futura profissão, né? Porque a gente tem a sensação de que ensinar hoje em dia tem sido mais difícil, né? Tem se tornado mais difícil. Queria saber qual que é a tua percepção nesse sentido. Bom, primeiro, boa tarde aos ouvintes aí. Então, agradecer aí o convite de estar aqui. Realmente é um grande desafio a educação. Sempre foi, né? E sempre houveram muitas discussões sobre diferentes assuntos em relação à educação. E agora, com a inserção da norma da computação, isso ficou ainda mais assim, evidente o quanto nós precisamos inserir os nossos alunos desde cedo nesse trabalho de compreender o mundo digital, compreender a cultura digital. Né? A gente tem essa falsa sensação de que os alunos sabem tudo de computação, porque estão sempre conectados, porque tem facilidade de mexer ali com os dispositivos, né? E quando a gente coloca eles na frente de um computador para fazer um texto, eles não sabem, né, usar o teclado, não sabem mandar um e-mail. Então, é um trabalho que a gente precisa manter ativo, de ensinar a computação desde o início, ensinar o básico, ensinar o óbvio, né? Óbvio, é verdade. Essa do teclado, vou te dizer que já vivi na pele, né? Numa das oportunidades aí que a gente faz prática desde o primeiro semestre, né? E numa das oportunidades da prática, quando eu fui ensinar o óbvio, e eu vi mesmo que eu tinha que voltar um pouco atrás do óbvio, né? Porque o teclado, de fato, já é uma coisa que eles não têm conhecimento, não têm domínio de teclado. Então, de fato, a gente está falando de uma geração aí que os nativos digitais, né? Ditos nativos digitais, que não sabem usar o teclado do computador. Então, eu acredito também que tem sido cada vez mais desafiador, né, para os professores que já vêm aí de longa data, né, com as suas carreiras, e também para nós que vamos começar, né. E aí eu quero introduzir a nossa pauta principal desse primeiro bloco, que é o PIBID, né. Eu sou uma das bolsistas aí do PIBID, né, e é uma
excelente oportunidade justamente para a gente entender, né, como é que funciona essa dinâmica de sala de aula. Primeiro que a gente tem as nossas práticas lá todos os semestres, né, e tem os estágios, enfim, o PIBID, ele nos traz outra realidade, né, das escolas. Primeiro eu queria que tu falasse para os nossos ouvintes, explicasse o que é o PIBID, prof. Certo, então nós temos no IFARA o curso de licenciatura em computação, que tem como objetivo formar professores de computação na educação básica. E é difícil compreender totalmente isso, porque nós não temos professores, né, de informática nas escolas, né? Algumas escolas, claro, que têm mais condições, conseguem colocar seus profissionais ali para fazer as suas aulas, mas ainda não temos essa realidade. Então, para nós é uma novidade também, como licenciatura em computação, quando surgiu essa oportunidade, é um edital que sai de tempos em tempos em relação ao PIBID, né? O governo publica esse edital, essas vagas, e em 2024 então saiu um edital e nós conversamos junto com os demais cursos do IFAR, né? Fizemos um projeto institucional e fomos então contemplados com um núcleo do PIBID Computação aqui em Santo Ângelo, vinculado ao IFAR, com 24 vagas, né, só na área da computação. Como na época ainda não tinha licenciatura em pedagogia, nós pegamos um núcleo ali focado nesse curso de licenciatura. Nós temos outros campos do IFAR, como em Santo Augusto, que tem a licenciatura em computação também, mas eles dividem o núcleo com o outro curso que eles têm lá, que é o Ciências Biológicas. Sim, e é muito legal, né, porque o PIBID é um programa do governo, né, é um programa de iniciação, então, para os professores, né, e leva, então, nós, alunos da licenciatura, no caso aqui do IFAR aqui de Santo Ângelo, para dentro das escolas públicas para iniciar essa formação. Por que é tão importante, prof? Ele abrange todas as licenciaturas, né? Sim. Então, outras universidades tem outros cursos, isso, né? Uhum. E então ele é justamente... É a faculdade que se credencia dentro do programa do governo. Né? Isso, e esse ano teve uma diferença que não foi exatamente a instituição que no caso das escolas, né? Não foram as escolas que solicitaram isso, eram os professores das escolas que tinham que se inscrever para ter serem contemplados com uma bolsa de supervisão. Sim. Então, esse PIBID, esse programa, ele vai possibilitar que os alunos das licenciaturas tenham contato com as escolas desde cedo. Né? Então, vivenciar a escola na prática faz total diferença na sua formação. Sim. Né? E no caso da computação, a gente tem visto assim, uma revolução, como alguns alunos já escreveram sobre isso, uma revolução aí nas escolas, porque muitas escolas estão com seus equipamentos defasados, né? Desatualizados, jogados num canto. Então, esses alunos, para conseguirem trabalhar com a computação nas escolas, tiveram que fazer todo um reajuste, uma reforma, uma manutenção ali nesses locais de trabalho, né? Então, é uma experiência fantástica, assim, que tem acontecido aqui com a gente. Eu, enquanto aluna do IF, da licenciatura e também do PIBID, é justamente essa realidade, né, prof? Porque, assim, a gente vai para lá numa expectativa de começar já a fazer oficinas, de começar alguma aula, e a gente tem que encarar a realidade exatamente dessa defasagem de material, de computador, né, de local, que é o que a gente está fazendo agora, né? Atualmente, a gente está lá reformando todo o laboratório de informática da escola, para então, logo à frente, começar as nossas práticas lá dentro da escola. Agora, sim, claro que a gente vivenciar essa prática faz toda a diferença no pós, né, formatura. A gente já vai saber exatamente, ninguém está sendo enganado aqui, né? Sim. O que a gente vai encontrar lá. Mas a gente sabe que existe uma grande dificuldade hoje quando a gente fala, por exemplo, de celular, né, e alunos. E essa disputa de atenção que os professores têm. Isso acontece na graduação, né, prof? Sim. Acontece, acho que em todas as salas de aula, né? Mas quando a gente vai lá para a educação básica, enfim, né, mesmo com essa proibição agora, né, do uso do celular, ainda assim a gente tem uma disputa de atenção ali, com os alunos, até eles se concentrarem, né, tu tem que ser muito criativo, né? A gente tem que ser, assim, um super professor para conseguir engajar aquela turma. Como que tu enxerga isso, prof, hoje? Eu entendo e apoio essa questão da proibição dos celulares nas escolas, porque a situação que a gente está hoje, nesse sentido de que os alunos não conseguem se controlar, que tem que estar toda hora mexendo no celular, isso
chegou numa situação insuportável, né? Sim. Mas é muito triste isso estar acontecendo também. Na minha visão, eu acho que a proibição é o extremo da situação, né? Porque Falhamos em algum lugar lá Exato, atrás, a gente né, falhou na questão comportamental dos adultos e das crianças, né? Dos responsáveis por essas crianças, de ensinar o correto nesse sentido, né? É claro que é um processo difícil, mas a gente mesmo como adultos não nos controlamos quando estamos assistindo uma palestra, quando estamos assistindo alguém falando e tá ali o celular coçando na mão da gente porque a gente não consegue se controlar, né? Porque ajuda a passar o sono, ajuda a se distrair, né? Algumas pessoas até utilizam para anotar o que está sendo falado, né? Então, assim, é complicado isso, gerenciar isso e conscientizar, né, as crianças do uso correto do celular. Mas a gente não pode fugir disso, né? Sim. Então, o mercado de trabalho está logo ali, as crianças vão passar pela educação básica, vão chegar no mercado de trabalho e eles precisam estar preparados para encontrar os diferentes desafios que vão surgir utilizando dispositivos tecnológicos, né? Sim. Então, a gente precisa fazer um trabalho de conscientização de base, de questões éticas, de questões de legislação, e realmente não é fácil, né? Se a gente não tem um suporte, um apoio que entenda como a tecnologia funciona, como entenda, né, como a educação funciona, fica bem complicado, né? A gente fala muito sobre mudança de cultura, né, prof? Mas a cultura da tecnologia, assim, foi uma coisa que mudou muito rápido, né? Sim. A gente fala de outras questões, enfim, questões sociais, né? Diversas, enfim, posso falar de machismo, posso falar de feminismo, posso falar de qualquer questão de mudança de cultura que é lento, né? Uhum. A gente percebe essa lentidão. Agora, essa não. A questão Ela da tecnologia empurrando a gente, né? Destruindo, assim, rápida, né? É impressionante a velocidade disso. E agora essa mudança contrária, ela é um grande desafio e ela tende a ser lenta também, né? A gente tirar o que eu li, né, dessa depois da proibição dos celulares. De início houve abstinência, realmente, sintomas de abstinência dos alunos dentro de sala de aula por conta da ausência do aparelho ali. Então isso é muito sério, né? Agora a gente tem mais desafios enquanto professores também, né? Não só a questão da tecnologia e do uso correto, mas a gente tem aí também o desinteresse, né? A gente tem aí questões de saúde mental, como ansiedade, enfim, a questão da tecnologia, do uso correto da tecnologia, né? Como que tu enxerga, prof, isso ali na frente? Qual é a luz que tu quer nos dar? Se eu pudesse dar alguma luz, né? Porque é um desafio também pra gente, né? Como atuando em diferentes níveis de ensino, né? Educação básica, ensino superior, uma única turma com 30 alunos, você tem pessoas com uma certa idade já que está há algum tempo sem estudar e pessoas que saíram o ano passado do ensino médio, Sim. né? E aí você equilibrar isso é muito difícil, porque tem que ter um certo nivelamento e as pessoas que são mais, vamos dizer assim, conhecedoras da tecnologia precisam ter paciência, né? Ajudar seus colegas para poder chegarem ali num entendimento comum, digamos Sim. assim, né? E então é bem, realmente, eu não tenho uma luz, eu acho, para passar, porque a gente precisa, eu acho que assim, primeiro ter sensibilidade para conhecer a pessoa, né? Os colegas. Não é só uma questão tecnológica, né? É uma... humana, né? Exato. Então você precisa compreender a outra pessoa, você precisa pensar que nem tudo gira em sua volta, que não estamos numa bolha, né? Porque como professores, às vezes os alunos vêm mandar mensagem pra gente em horários diversos, assim, da aula, e pensam, meu Deus, eu acho que ele não sabe que eu trabalho, que eu tenho vida, né? Então, assim, tem que ter esse olhar, eu acho, humano que tá faltando, sabe? De compreender o outro e tudo mais. Para depois vir essa questão tecnológica, porque é muito difícil realmente, assim. E a gente parou, né, de ter aqueles cursinhos que tinha antes de informática básica, de coisas, assim, bem simples, começou a surgir letramento, né, de letramento, e porque acha que, porque tem a informação na internet ali, é só pesquisar, mas é bom ter alguém te acompanhando, né? Sim. Então, o contato humano, o contato aí faz a diferença, né? Sim, eu concordo muito, assim, e eu acho que outra luz no fim do túnel, junto com essa questão, com essa vislumbramento, existe essa palavra? Não sei, né, em vislumbrar lá o ser humano, tem também a questão que a gente está recebendo aí uma geração muito criativa,
né? Eu acho que em contrapartida a gente tem assim uma geração criativa, uma geração conectada, uma geração ligada, assim, eles são muito ágeis, então assim, acho que a luz também seria essa, assim, né? Aproveitar da melhor forma o que de melhor essa geração tem, né? Porque a gente vem lá, né, nós aí com nossos 40 e tantos, né, prof? Com essa questão humana mais acentuada, e a gente entende isso, porque a nossa sala de aula foi assim, né, muito mais, totalmente analógica e muito mais humana. E agora a gente vai para uma sala de aula com uma geração, e eu digo a gente vai porque eu tive várias experiências de várias idades, tô começando a entender qual que é a geração que eu mais me conecto. Confesso aí que os primeiros anos moram no meu coração, né? Porque eles têm justamente essa questão mais humana, né? Na primeira semana de aula, tu ouve o te amo dos queridos, alunos, né? Então isso é uma delícia, né? Mas eu acho que essa geração mais criativa, a gente, se souber aproveitar bem isso, a gente consegue ligar, né, prof? Ter um aproveitamento escolar nesse sentido. Eu acho que uma das grandes buscas é essa, você compreender o seu aluno também, né? E entender por que às vezes ele tá mais rebelde, por que às vezes ele tá mais apático, Sim. né? E tentar encontrar... essa questão de ser criativo, acho que não precisa exigir que o professor esteja sempre inventando coisas novas, né? Porque, sei lá, acho que a frustração também tem que ser ensinada, né? Também acho. Esses momentos, assim, de tédio também fazem parte do aprendizado, porque se a gente ensinar que o aluno tem que estar sempre sendo criativo, sempre produzindo alguma coisa, quando é que ele vai descansar, né? Quando é que ele vai ter esses momentos? Acho que fazem parte do processo criativo também, sabe? De ter um momento de, e agora, o que eu faço? E parar pra pensar, sabe? Não sei, pensa, descobre, dá teus pulos. Então, é difícil encontrar esse equilíbrio, né? Você tem que encaminhar eles de forma correta pra dentro daquele conteúdo que você precisa abordar, mas... entender o tempo também do aluno, né? Sim. E eu acho que uma questão também que acho que está explodindo, assim, de alguma forma, e que tem tido um olhar maior, vamos ver se tu concorda comigo, prof, que a sociedade, ela cobra muito do professor, né? Muito. E... em contrapartida, os professores são subvalorizados. Então, assim, é uma conta que ela não fecha. Sim. Enquanto, assim, os professores são muito cobrados dentro de sala de aula, né, para dar o seu melhor lá para aqueles alunos. Em contrapartida, a gente tem aí uma sociedade que não valoriza. Como que tu entende isso e o que tu pensa a respeito disso, prof? Bem complicado, assim, porque você tem uma geração aí de professores que não estão utilizando as tecnologias no seu dia a dia, não querem utilizar, querem manter o seu trabalho da forma que vem sendo feito há anos, né? E uma norma que exige que ele precisa fazer alguma coisa para mudar isso, né? E cumprir a legislação. Então, uma sobrecarga de trabalho, né? Porque você precisa ensinar os seus alunos com todos os problemas que eles têm, que a turma tem, e precisa aprender isso, né? E colocar em prática, e não tem tempo mais para isso, né? Porque já esgotou o tempo, já terminou o prazo, já era para ter feito. Então... é muito difícil, assim, mas a gente precisa, como sociedade, ter uma mudança na visão em relação à profissão de ser professor, né? A gente precisa ter mais professores. Tem muitas áreas aí que tem essa defasagem, né, de professores, e a gente precisa incentivar que os nossos alunos queiram ser professores, Exato. Né? Então, assim, a gente precisa valorizar essa profissão e estamos amarrados em relação aos próprios governantes do nosso município, do nosso estado, do nosso país, que também precisam valorizar isso, né? Exato. Então, para que ocorra uma mudança de fato, porque sem investimento não tem como isso mudar. Então, a gente precisa ter uma escola melhor preparada, uma infraestrutura mais atualizada, professores capacitados, professores sendo contratados, né? Porque é um problema grande, gigante, virou uma bola de neve e a gente precisa encontrar alguma forma de se resolver isso, Exato. Né? Para não piorar. Desafios da docência. Temos. Vai ficar falando isso, né? Vai dar o cafezinho inteiro. Eu vou chamar o intervalo, agora são 13h23, a gente vai para nossa pausa rapidinho aqui no cafezinho. Hoje eu estou recebendo a prof. Carlise Soares Nascimento, do Instituto Federal Farroupilha, campus aqui de Santo Ângelo.
Uma conversa aí sobre educação, tecnologia, juventude e futuro da aprendizagem. Próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre inteligência artificial, criatividade, cultura maker e os desafios aí da educação num mundo hiperconectado. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar e Tenondé Parque Hotel. A gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Sicredi juntos pra poupar. Mais recompensas, mais brindes, experiências. Sicredi juntos pra ganhar. Pizza pra devorar, aquele cashback, mala pra viajar. Sicredi juntos pra ganhar. Se belezar, diversão, lazer ou relaxar no spa. Sicredi juntos pra ganhar. Kit churrascão, sorvete de potão, tá feita a junção. Juntos Sicredi. Faça seus negócios com Sicredi. Troque por experiências, brindes ou cashback. É só baixar, se cadastrar, indicar, poupar e ganhar. Dicas Corsã. O óleo de cozinha nos ajuda a preparar pratos deliciosos. Mas quando descartado de forma errada, é um grande vilão. Ao ser jogado na pia, no tanque ou no vaso do banheiro, ele se acumula na rede e entope as tubulações. Por isso, armazene o óleo utilizado em garrafas PET e procure locais que façam a reciclagem. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13 horas e 28 minutos e a gente está de volta aqui com o nosso cafezinho da tarde. Hoje eu estou recebendo a professora Carlise, lá do IFE, né? Nossa prof eterna coordenadora do curso da licenciatura lá do Instituto Federal. E a gente está falando de educação, de tecnologia, futuro da aprendizagem. Agora a gente vai falar um pouco sobre inteligência artificial, sobre criatividade, sobre cultura maker, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar e Tenondé Parque Hotel. Prof, vamos falar um pouquinho de IA, né? Eu acho o máximo, assim, enquanto aluno da licenciatura, eu consigo me utilizar das tecnologias e saber que aquilo ali tem um limite, né? E que eu posso sim emburrecer caso eu use aquilo ali de forma exagerada, né? Porque a pesquisa, ela faz parte do nosso cotidiano, né? Enquanto alunos, enfim. Mas tu acha que a educação, em algum momento, no geral, assim, vai aprender a lidar com isso da forma correta? Como que tu enxerga o uso da IA dentro de sala de aula? É uma questão bastante ampla, né, Dani, assim, porque existem muitas situações adversas e diversas na educação, em diferentes níveis, no sentido de que a gente tem regras que podem ser aplicadas numa escola, enquanto outras não vão estar muito preocupadas com isso e outras vão estar muito além, muito avançadas, né? Utilizando... Então, assim, falar de inteligência artificial, hoje a gente tem ferramentas que produzem ali diversas criações e
utilizando inteligência artificial generativa, né? Então, as pessoas ficam meio viciadas em entrar naquela ferramenta ali e produzir aquelas coisas a partir de um comando. Quando você vê, tem uma imagem, tem um áudio, tem um vídeo, tem coisas assim incríveis sendo produzidas pela inteligência artificial, mas muita coisa também com erros, né? Então, você precisa ter um olhar muito crítico em relação àquilo que está sendo produzido. E aí, você precisa ter um nível de maturidade já, né, bem trabalhado ali para te reconhecer esses erros, né? Sim. Então, a gente precisa ter um olhar para a inserção da inteligência artificial, sem fugir dela. Ela está aí, ela precisa ser compreendida. E os alunos estão... Alguns alunos, claro, não todos, a gente não pode generalizar assim, mas tem alunos que já estão muito ligados, assim, nas capacidades disso, né? Então, você vai ensinar a programação para um aluno, se ele já consegue colocar um prompt de comando lá na IA e criar um código. Não foi ele que programou, foi a IA, ele só deu o comando, né? Sim. Você consegue fazer uma arte gráfica só a partir de um texto ali que foi colocado, gerado, né? Então, como avaliar esse trabalho que está sendo produzido pelos alunos, né? Como acompanhar isso? E aí tudo vai depender da sala dela, das condições da sala de aula. Se é uma turma pequena, o professor consegue ali talvez acompanhar isso mais de perto. Se é uma turma grande, né, esse trabalho já fica mais difícil de ser feito. Então, como fazer isso, assim, é algo que a gente precisa discutir, assim. Muito, assim, em diferentes níveis, né? E essa é uma conversa que vai sobrar para nossa geração de professores, né, prof? Ali na frente, porque logo ali. Exato. Né? Porque assim, a gente tem agora a norma da computação sendo inserida na educação básica e ela já está, assim, precisando de umas atualizações em relação à inteligência artificial. E já tem um pessoal, já tem uma equipe trabalhando nisso, né? Então, logo a gente vai ter novas normativas em relação a isso, na educação básica, né? Porque tem uma coisa, assim, que me preocupa muito no ser humano em geral, assim. A gente fala muito sobre se ter autoestima, né? Ai, não, tem que trabalhar tua autoestima, né? Tu tem que ter autoestima, trabalha sua autoestima, ok, concordo. Mas as pessoas precisam trabalhar também sua autocrítica, né? Autocrítica é uma coisa que precisa vir junto com a autoestima, assim. Daqui a pouco tu tá com a autoestima lá em cima, meu amor, e tu não tá entendendo que tu não tá certo. E a autocrítica, ela precisa vir junto com isso. E aí, eu acho que essa talvez seja um dos maiores desafios, é justamente ensinar as crianças, os jovens, enfim, a pensar criticamente sobre aquilo que eles constroem com a IA. Né? Porque tu tem que ter conhecimento do que tu tá fazendo para tu poder ver os erros, né? Que são muitos. Sim. Né? A IA é burra em vários momentos, né? Sim. E aí, a partir do momento que tu confia naquilo sem ter conhecimento, tá criando coisa errada. Tu tá comprometendo aí todo um trabalho, né? Todo um contexto. É muito sério, né? Tu tá delegando para uma inteligência artificial, para uma programação, uma responsabilidade que é tua, né? Então precisa ter essa autoavaliação do que tu tá fazendo, o que tu tá aprendendo aquilo ali, ou tu tá simplesmente entregando um trabalho, entregando, né, uma atividade sem pensar sobre aquilo ali. Não que não existia isso antigamente, né? Porque muito se falava da questão de plágio, de pesquisar coisas na internet, né? E copiar texto e tudo mais, e o pessoal parece que parou no meio de falar de plágio para falar de inteligência artificial, né? É verdade, mas, assim, tinha pensado só mudou a ferramenta, assim, porque é o mesmo comportamento humano, né? De delegar para uma consulta na internet uma responsabilidade que é a tua de pesquisar. Então, essa consciência, assim, de que você é responsável por aquilo, que daqui a pouco vem um problema, surge um problema aí que, né, advindo desse trabalho, né, feito de qualquer jeito, de forma rasa, como tu tinha falado, né? Exato. E quando vê, nem espera que vá surgir um problema ali mais na pra frente. E aí eu acho que entra uma grande questão da sala de aula, prof, que se eu percebo hoje com essa questão da inteligência artificial, que é produzir informação e produzir conhecimento, né? Que uma coisa tá bastante distante e é muito diferente uma coisa da outra, né? E a gente, enfim, né? O que se percebe é que chegamos nessa fase de produzir informação e achar que aquilo ali é educação, né? Sim. É conhecimento.
para te ter um conhecimento, tu tem que relacionar muitas coisas, né? Tu tem que ter uma abrangência, assim, eu tive um pouquinho de experiência no meu estudo do doutorado, que surge aí uma nova inteligência artificial. Assim, surge um modo de dizer, né? Porque já vem alguns anos sendo falado sobre isso. Mas uma inteligência artificial que utiliza uma base de informações reais e não inventadas pela IA generativa. E essa base de conhecimento, ela precisa ser construída a partir de fatos, né? Então, vai surgir logo uma inteligência artificial, talvez seja mais confiável, né? Mas possivelmente vai ter outros problemas que vão surgir aí. Então, mas para que esse conhecimento surja, ela precisa se conectar com várias outras informações. Então, se eu falar que eu vou conseguir construir uma base de conhecimento na área da educação, que era a minha intenção, eu tenho que saber também sobre teorias pedagógicas de aprendizagem, né? As questões de computação, se eu vou... Então, assim, são várias coisas que estão relacionadas e que a gente precisa entender para dizer que tem o conhecimento de algo, né? Senão é só a informação que está solta por ali, acumulada e não tem uma relação, né? Verdade. Então, a próxima evolução aí da internet, se fala da web semântica, é quando você... dá significado para as palavras, para as coisas, para as informações, e aí gera todo esse conhecimento. Então, assim, é impressionante a quantidade de coisas ainda que estão por vir. Sim. E, assim, claro que o que a gente tem, eu acho que a questão da tecnologia, ela também é uma questão social, né? Porque se a gente for discutir isso dentro de uma questão de desigualdade social, a tecnologia também é inserida, uma vez que as IAs, né, que a maioria usa hoje, são as free, são as gratuitas e são as últimas que são atualizadas, enfim, né? E junto com isso, a gente tem lá uma questão de falta de consciência mesmo na utilização. Então, eu junto uma tecnologia bastante rasa com uma informação bastante rasa e acaba que eu, enfim, aumenta mais ainda esse abismo social que a gente fala, né? Quando a gente traz isso para a questão da desigualdade, porque lá na frente, esse aluno, né, que se utiliza só de IA para aprender, abre aspas, né, entre aspas, para aprender e fazer, vai ser um profissional raso também, né? Então, a gente tem uma questão social bastante de se pensar ali na frente quando a gente fala disso, né, prof? E tem toda essa questão da equidade, né, de tentar encontrar um caminho comum, equilibrado para diferentes níveis de ensino, diferentes públicos. E aí você tem esse grupo de estudantes que acessa a IA grátis, mas tem um grupo de estudantes que paga por uma... que tem mais qualidade. Né, que tem mais qualidade. Então, é uma competição. Né? São várias camadas, como se fala aí, né? Mas a gente tem uma ferramenta poderosa, a gente não tem como negar isso, e ela pode ser usada com mais consciência, né, prof? Que dicas que tu daria para este aluno que está na sala de aula hoje, né, para que ele tenha esse cuidado, de que forma, assim, que eu consigo construir pesquisa utilizando uma ferramenta de IA, por exemplo? Duvide sempre da resposta da IA. É a primeira grande dica. Eu acho, né? Não confia 100%. Não confia, faz a tua perguntinha lá, espera a resposta surgir e pesquisa se aquela resposta tá certa, né? Tenta encontrar uma forma de avaliar aquilo ali que está sendo apresentado, porque talvez com isso você consiga aprender também sobre aquele assunto, né? Porque muitas vezes as pessoas aprendem através de questões, né? Eu mesmo gostava de estudar para concurso justamente lendo questões de concurso, né? Então parece que dá um gás ali na aprendizagem. Então usa aquilo como um guia para te aprender mais também sobre um determinado assunto, né? Avalia aquela resposta, não usa assim 100%, né? Sim. Não te joga desse jeito. Não te joga. Não copia e cola, porque vai vir a respostinha lá da IA assim, falando contigo, e você coloca lá um trabalho como se... que a IA, assim, ela te bota lá em cima, né? Sempre. Se fosse a melhor pessoa mais perfeita do mundo, e não somos, né, Tuas gente? ideias são sempre incríveis, né? É impressionante como é puxar saco a tal da IA. Por isso que a gente vicia, porque a pessoa tá sempre ali, né, motivando a gente e elogiando, né? Exato, o ego, ele é implacável nesse sentido. Agora, assim, nós temos um espaço no IF, né, do qual eu sou apaixonada, e tu também, que é o nosso IF Maker, né, nosso Lab Maker lá do IF, e a gente tem lá esse espaço, então, onde a gente vira essa chave do consumir tecnologia para criar tecnologia, né, para criar coisas. Fala um pouquinho do IF Maker para os nossos ouvintes, prof. Isso, então o Laboratório Maker... Deste filho.
Queridinho do meu filhinho. Eu amo de paixão, né? Eu gosto muito. Estar trabalhando lá, para mim, é uma grande realização. E a gente tem visto que as escolas estão sendo contempladas aos pouquinhos, né, com alguns equipamentos semelhantes a isso, né? Então já tem algumas escolas com impressora 3D, né? Já tem a robótica um pouco mais estruturada e o Maker a gente lutou desde que a gente começou a ter contato com essa possibilidade. Os primeiros editais saíram ali em 2020 e nós lutamos para ser contemplados com recursos para poder comprar essas coisas, né? A gente já vinha falando da impressora 3D e parecia que ia demorar mais até para vir, e quando chegou foi uma grande alegria, né? Então a gente tem o Lab montado desde 2023 e está crescendo cada vez mais, assim. Então é um espaço de aprender fazendo, né? Então aquilo que a gente estava conversando ali de encontrar formas mais interessantes de estudar e de criar as coisas, né? É aquele espaço ali. Ainda assim, ele tem um potencial muito grande, mas eu acho que ainda não está sendo utilizado da forma como poderia estar sendo utilizado, né? Porque a gente não tem ainda esse conhecimento igual para todos os professores de como ele utiliza esse espaço nas suas diferentes disciplinas, né? Então é um trabalho de formiguinha que a gente tenta manter ele atualizado, preparado para quando surgir o interesse daquele professor que nunca teve contato com a gente possa também trabalhar juntos, né? Sim. Então é um espaço que permite que a computação se mostre de forma interdisciplinar como ela é, né, e possa gerar coisas aí bem interessantes. Sim. Claro que quando a gente fala em Maker na educação básica, a gente está falando de coisas, projetos simples, criativos, lúdicos, né, que possam atrair o aprendizado, o interesse pelo aprendizado, o interesse pelas questões científicas, de pesquisa, né, para que quando ele chegar na idade, no nível de ensino mais avançado aí, ele possa gerar produtos inovadores e gerar, né, empreendimentos inovadores. Então é uma caminhada que a gente precisa fazer e atender a todos os níveis, né? Sim. E eu, assim, sou muito suspeita para falar da questão da cultura maker, né? Porque junto com essa nova forma de ensinar, o exemplo daquela mitocôndria, por exemplo, que está lá no Make, né? Sou professor de biologia e hoje eu vou ensinar sobre organelas celulares. Vamos lá fazer uma mitocôndria no Lab Maker. Cara, nunca mais este aluno vai esquecer do que é mitocôndria. Né? Então, é por aí que eu acho que atravessa, né? E, além de tudo, a gente está falando de desenvolver habilidades super necessárias, né, pro futuro, como a questão da autonomia, a questão da criatividade, né? Sim. Eu acho que a tecnologia, ela é muito boa, mas as pessoas estão ficando mais rápidas e menos profundas, menos criativas, né? Então, a cultura maker, ela permite isso, né? A questão de resolver problema. Quantas vezes a gente bate cabeça, né, pra resolver. E isso é uma coisa que a gente percebe nessa nova geração, que eles desistem muito fácil, né? Chega ali a coisa da frustração que tu trouxeste antes, né? Chega ali, não vai dar certo. Não, vamos lá, vamos resolver. A gente precisa dessas habilidades, né? Pro futuro, enfim, para as nossas vidas. Prof, eu tô falando demais também, agora são 13h43, eu vou chamar o intervalo. A gente segue aqui com o nosso cafezinho falando de educação hoje com a professora Carlise Soares Nascimento, lá do Instituto Federal Farroupilha. No próximo bloco a gente vai falar de astronomia, sobre ciência e imaginação e também sobre a carijada que vai rolar lá no IFE, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar e Tenondé Parque Hotel. A gente volta já. Cafezinho Missioneiro, volta já! Novos Horizontes FM. Nessa Semana Nacional de Educação Financeira, o Sicredi convida você a fazer escolhas financeiras mais conscientes. A gente consegue fazer muito mais quando a gente se organiza, pouco a pouco realizando sonhos e construindo uma vida melhor e mais próspera para amanhã. Como o Paulo, a Ana, o José, que se planejam para construir um futuro com mais tranquilidade e segurança todos os dias. Semana ENEF 2026. A vida acontece. Prepare-se melhor a cada escolha. Sicredi é ter com quem contar. Precisando da Corsã? No nosso site ou aplicativo, você pode fazer solicitação de serviços, realizar parcelamento, ter informações sobre a fatura e muito mais.
Acesse cliente.corsan.com.br ou baixe o nosso app. Corsan, nossa natureza, Movimento Rio Grande. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h47. A gente está de volta com o nosso cafezinho da tarde, hoje falando sobre educação, juventude, tecnologia, com a prof. Carlise Soares Nascimento, lá do IFE, aqui, campus aqui de Santo Ângelo. Sempre com o apoio da Corsan, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar e Tenondé Parque Hotel. E agora a gente vai falar um pouco de astronomia, de ciência, porque esta prof, além do filho lá do Lab Maker, ela tem um outro filho também que é lindo, que é o Clube de Astronomia lá do IFE, né? Como que surgiu o clube, prof? Não sei, Dani. Surgiu porque tinha que surgir, porque assim, olha, eu tava tentando lembrar assim, nossa, como é que foi aqueles primeiros momentos, assim, porque eu entrei no IFAR em 2015, em 2016 eu comecei a trabalhar na coordenação da extensão, fui vendo, assim, como que o IFAR fazia os seus projetos de extensão, isso me encantava muito. Eu queria também ter um filho na extensão e não tinha encontrado ainda o meu caminho. E aí eu conheci o Fabrício Couvero, que é um colega nosso de Santa Maria, e fiquei sabendo que ele era um astrônomo amador. Só que na época eu também não era muito, eu gostava assim, né, mas eu não era muito ligada, nunca tinha estudado sobre astronomia, e aí me bateu essa curiosidade, eu conversei com ele e tal, conversei com outros colegas, e nós conseguimos um telescópio emprestado do campus Santo Augusto, porque em 2009, se eu não me engano, os institutos federais receberam os telescópios motorizados da Celestron, porque era o ano da astronomia. E em 2015 o Santo Ângelo não existia ainda, né? Então nós ficamos sem isso. E aí já tinham se passado quase 10 anos, aí eu pensei, será que eles não emprestavam? E aí fomos atrás, conversando com os colegas, conseguimos emprestado de Santo Augusto, ficou 2 anos com a gente. E ali foi assim, um pequeno passo, né, para abrir assim uma vontade gigante na gente de continuar com aquele projeto. Então, ali em 2018, nós começamos a aprender a trabalhar nesse telescópio. O Fabrício nos ensinou como fazer a observação usando um telescópio, porque eu nunca tinha visto um de perto também, né? E eu pensei, como que eu da computação ia contribuir com essa área, ia ter um projeto nessa área, também tinha essa dúvida. E aí ele foi explicando que a astronomia também é uma área interdisciplinar, então todos podem contribuir de alguma forma, né? Então a gente foi conversando com outros colegas e vendo como isso podia ser um projeto do campus, sem a gente ter muitos recursos, porque esse telescópio teve que ser devolvido no final de 2019 e nós não tínhamos recurso para ter um telescópio, né? E aí eu resolvi comprar um. Minha sorte que ele não estava assim tão caro, se for comparar com o que está hoje. E chegou em janeiro de 2020. E aí, o que aconteceu em 2020, né? Pandemia, eu lembro. Então, eu aproveitei, assim, um pouco da pandemia para aprender sobre astronomia e ver realmente como
como trabalhar. Então, em 2019, a gente chegou a cadastrar o projeto e a fazer algumas observações nas escolas. A gente fez uma observação na escola de Entre Juiz, na Código Kid, né? E aí foi assim, vamos dizer assim, um projeto piloto para ver o que a gente podia trabalhar. E eu pensava que ter no telescópio já era suficiente para a gente mostrar o quão fascinante é a área da astronomia, né, para as crianças, para o público em geral. E aí, em 2022, a gente conseguiu comprar um telescópio pelo campus e começamos a levar em feiras, né? Fenamilho, FEAGRE, e a coisa começou a crescer. Então, assim, o ano passado a gente teve cerca de 15 escolas visitando durante todo o ano os nossos espaços lá. Então, temos, assim, vários equipamentos interessantes hoje com o tema da astronomia. O próprio Maker colabora de algumas formas, né, com óculos de realidade virtual, então a gente acessa algumas experiências virtuais que abordam a astronomia, e é lindo de ver, assim, e interessante que a gente, como uma instituição que atende alunos do ensino médio, ensino superior, quando a gente recebe a visita de alunos do ensino fundamental, ensino infantil, é encantador, assim, eu acho muito não tem como olhar assim, para o céu e não ficar encantado, né? A olho nu a gente já fica encantado, né? Aí a possibilidade de tu ver aquilo de pertinho e com uma explicação, eu acho muito legal, porque assim, aproxima as pessoas, né? Os alunos, enfim, da ciência, né? Da pesquisa, enfim, e abre ali um leque de possibilidades que daqui a pouco não passaria pela cabeça, né, prof? Sim. Desperta, né? Eu acho que esse é o grande também trabalho o objetivo do projeto, né, de instigar essa curiosidade nos alunos, eles verem a possibilidade que eles podem estudar sobre astronomia, sobre qualquer outra coisa, de que eles, né, estudem realmente, se dediquem, busquem. Então a gente sempre busca apresentar para eles alguns exemplos, inclusive de crianças, né, que estudam astronomia de forma amadora e que são referências aí no país, no mundo, e é uma forma de também despertar esse interesse neles, né? E quando são crianças, isso parece que fica mais fácil de se fazer, porque eles se encantam com tudo, né? Então, tem muitas coisas legais lá. A gente conseguiu a visita de pesquisadoras do Rio de Janeiro, ali do Museu Nacional e do... esqueci agora o nome do Valongo lá, onde eles têm... uma pesquisa sobre meteoritos, né? E elas estiveram aqui e trouxeram várias amostras, né? E tinham também uma experiência com óculos de realidade virtual, tinha o equipamento de detecção de metais que é utilizado para reconhecer um meteorito. Então a gente pegou ideias delas também para tentar replicar para a gente aqui nas visitas, né? E foi um trabalho bem bacana, assim, são pesquisadoras renomadas, referências na área, mulheres na ciência, né? Que legal. E foi muito legal. Isso aconteceu em 2024. Em 2023, eu participei lá em João Pessoa de um evento do Sérgio Sacani, que era a minha referência de estudar na pandemia, e ele promoveu um evento lá para assistir o eclipse solar que teve em 2023. E lá no Nordeste era melhor de ver, assim, então aqui no Sul foi possível ver, mas não foi tão impactante. E aí eu participei dessa formação lá, foi encantador também, uma experiência incrível. E aí a gente tem que estar sempre com a visão, assim, o que vai acontecer, o que tem de fenômenos vindo aí. Aí quando me pedem uma visita, eu tenho que saber como é que tá a previsão do tempo, se a Lua vai estar aparecendo ou não durante o dia, porque não está disponível, assim, sempre, né? Sim. Então, além da nossa agenda corrida do dia a dia, a gente tenta encaixar esses momentos em que pode receber as escolas para nos visitar lá e a gente poder compartilhar um pouquinho do que aprendeu, né? E aí eu tenho uma dica importante aí, que agora em fevereiro de 2027, eu tô pelo menos há 3 anos cuidando isso, vai ter um eclipse solar que vai ser visível aqui da nossa região. Não vai ser, assim, uma visão completa do eclipse, mas acho que vai dar mais de 50% de visibilidade do eclipse. Que oportunidade! Vai ser incrível, assim. Então, eu já venho conversando com as pessoas, porque tem toda uma questão de conscientização de como olhar de forma correta, né, para o Sol, que não é com raio-x, que daí a gente olhava antigamente, né? E muita coisa para se aprender, né? Sim, então também a gente tenta fazer essa conscientização aí, para que quando chegar esse dia, a gente possa aproveitar da melhor forma possível e tomara que não esteja nublado. E é só ficar ligado aí nas redes sociais do IFAR, que a prof está sempre colocando
lá quando tem alguma coisa possível de visualizar ou que seja possível lá no IFAR, né? Através do telescópio, enfim, a gente pode também fazer essa experiência lá. E é muito legal, porque assim, tanto o Lab Maker quanto o Clube de Astronomia, acho que eles aproximam as gerações de uma coisa necessária para que a educação aconteça, que é a curiosidade, né, prof? A criatividade, o querer saber, o perguntar, né? Porque a gente não desenvolve conhecimento só com resposta, né? A gente desenvolve com pergunta, né, prof? Sim, são muito importantes. Antes que a gente termine, já estão 13h55, já tá acabando nosso cafezinho. A gente quer fazer um convite também, né, prof? Pra Carijada, que vai acontecer no IFE no dia 1 e 2 de junho. A carijada é o ritual, um método tradicional aí, guarani, de produção artesanal da erva mate e que já é tradicional no IFE, né? Todos os anos acontece. Sim, por favor, pode fazer o convite. Todos os anos acontecem. Na próxima segunda-feira, então, a gente vai ter esse evento. Vai acontecer durante todo o dia de segunda-feira, manhã, tarde e noite, e na segunda-feira, na terça-feira de manhã. Então tem uma programação assim voltada também para os nossos estudantes do IFAR, mas tem também programações voltadas à comunidade externa, né? Então agora nas próximas dias aí vai estar sendo divulgado nas redes sociais do IFAR esse convite aí para a comunidade vir participar desse evento. Nós estaremos com o Clube de Astronomia fazendo observação da Lua, né? Ela vai estar ali na fase cheia, mais ou menos, e a gente vai fazer a observação do nascer delas por volta das 6h30 da tarde. E depois, por volta das 9h30, a gente vai dar continuidade aí fazendo observação de outros astros que estiverem aparecendo, né? Então, fica aí o convite também para o público acessar lá o IFAR de forma gratuita e participar desses eventos. Eu estava vendo aqui a programação enquanto tu falava, prof. E no dia 1º, a partir das 15h30, tem as oficinas, é isso? Sim. Essas oficinas são abertas para o público. Aí vai ter culinária de erva mate, sabonete de erva mate, pão de alho, a diferença entre os mates brasileiro, uruguaio, paraguaio e argentino, artesanato indígena, trilha ecológica, o Clube da Astronomia, como a prof disse, né? E também tem uma visita virtual à redução de São Miguel. Me fala disso aqui. Nós fizemos no ano passado uma experiência virtual em uma plataforma que permite que a gente crie ambientes virtuais, e nós encontramos um modelo 3D das ruínas de São Miguel, entramos em contato com o professor que era responsável por esse modelo 3D e fizemos uma montagem ali naquele ambiente para falar um pouquinho sobre as ruínas de São Miguel e os conhecimentos indígenas também, das constelações indígenas. Então, fizemos essa experiência, assim, ali, está disponível para a gente poder acessar, né? Então... Eu quero dizer que eu já usei e é incrível, incrível. Os detalhes eu vou deixar para vocês depois que vocês utilizarem lá, né? E enxergarem tudo lá, tenho certeza que vocês vão amar a experiência. E para reforçar, no dia 1º/6, então, às 18h30, vai ter lá a gente poder ver, né, o nascer da Lua através do telescópio lá do IFAR, dentro lá do Clube de Astronomia. Isso, a gente vai estar ali pela frente, ali pelo estacionamento do IFAR. A questão das oficinas, seria melhor entrar em contato com os responsáveis ali, verificar na página do IFAR ali se vai ter inscrições, né, para participar das oficinas, ou se elas vão ser só para os alunos do integrado, do ensino médio. Mas na parte da noite ali tem palestras, tem roda de conversa. Então tem coisas bem interessantes ali para participar. Muito legal. Prof, 13h59, ai, já acabou. Eu ficava mais um tempo aqui de conversa. Obrigada, é sempre uma delícia conversar contigo, né? Que bom, obrigada, que eu posso fazer isso sempre lá. Mas é legal o nosso ouvinte estar aqui participando, conhecendo um pouco do que a gente faz lá dentro do IFE. Mais uma vez, obrigada, parabéns pelo teu trabalho. Obrigada pela tua parceria de sempre também, que é muito importante. Eu que agradeço. Hoje a gente falou sobre educação, mas no fundo a gente falou sobre curiosidade. Porque talvez o maior desafio da escola contemporânea não seja competir com a tecnologia, e sim impedir que as pessoas parem de querer descobrir. A inteligência artificial muda ferramentas, as redes sociais mudam comportamentos, a velocidade ela muda rotinas, mas a curiosidade continua sendo uma das coisas mais humanas que existe. E talvez educar siga sendo exatamente isso. Acender perguntas em vez de entregar respostas prontas. Nosso agradecimento aqui aos nossos parceiros do cafezinho, Sicredi, a Ter Com Quem Contar, Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, Ikigai Sushi Bar, Culinária Japonesa e Alta Coquetelaria,
Tenondé Parque Hotel. Viver as missões começa por aqui. E um carinho especial a Corsã, Nossa Natureza, Movimento Rio Grande, porque desenvolvimento também passa por educação, ciência, acesso, infraestrutura e qualidade de vida. Comunidades fortes se constroem quando existe investimento nas pessoas e no futuro delas. Uma ótima quarta-feira a todos e até amanhã com mais um cafezinho. Tchau, tchau.